E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria, e os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 19. Treinamento do Inferno, Parte 1. A primeira semana de treinamento foi um inferno para todos os envolvidos. Kakashi não desistiu de ninguém, incluindo os outros Jonin. Naruto e Sasuke apareciam de vez em quando para oferecer sugestões, mas na maioria das vezes eles apenas seguiam ordens ou, se já tivessem concluído o exercício, trabalhavam em outra coisa. Não demorou muito para que o grupo percebesse quanto treinamento eles precisavam fazer para recuperar o atraso. Apesar de serem corpos mais jovens e mais fracos, Naruto e Sasuke davam voltas ao redor deles em quase tudo. Até mesmo Hinata e Shino os superaram como resultado do treinamento com eles. Uma das coisas com que os dois viajantes do tempo estavam lidando era garantir que todos estivessem no nível que estavam no início da Quarta Guerra antes de lhes ensinar algo novo e os pontos fortes e fracos de cada um dos Akatsuki. Metade do dia foi um treinamento físico extenuante e a outra metade treinamento mental e médico. Como resultado, eles já estavam dando saltos em direção ao seu objetivo final. Olhando em volta para o grupo de Genin treinando no chão, Kakashi sorriu para si mesmo. Depois de ouvir o que os dois meninos haviam passado, as equipes estabeleceram como objetivo pessoal garantir que não passassem por isso novamente. Ou pelo menos sozinho. Olhando para uma lista de coisas que ele fez para o treinamento e as missões que eles escolheram, ele assentiu. Ele havia planejado que certas missões fossem realizadas em determinados intervalos e era hora de eles começarem a realizar suas missões de treinamento. Tudo bem, pessoal. Quero que vocês façam uma pausa e venham até aqui. Acho que é hora da primeira das missões. Dependendo de como essas forem, vamos ou não fazer mais imediatamente ou treinar mais primeiro. Kakashi chamando a atenção do Genin, que parou o que estava fazendo e se dirigiu ao homem de cabelos prateados. Eles estavam trabalhando praticamente até a morte e esta foi a primeira vez que ele decidiu pedir uma pausa naquela tortura. Agora, eu sei que alguns de vocês já mataram suas primeiras vítimas. No entanto, fui informado de que alguns de seus Jonins não chegaram tão longe. Acampamento ao sul daqui que tem causado alguns problemas para as aldeias próximas. Normalmente teríamos feito isso antes, mas eu estava esperando que todo o acampamento estivesse presente para que não tivéssemos que perder muito tempo rastreando abaixos. Reúna seus suprimentos missionários e esteja pronto para partir em 5 minutos. Ele os informou enquanto eles disparavam. A última vez que alguém não estava pronto no tempo especificado, todo o grupo foi punido. Olhando para seu colega Jonin, Kakashi sorriu para eles. Divertindo-se? A vários quilômetros de distância, os bandidos estavam relaxados enquanto a porta de seu esconderijo se fechava. Eles tiveram a sorte de fazer de uma fortaleza abandonada sua casa principal e garantiram que estavam seguros nela. Demorou quase 2 anos para reparar os danos causados ao edifício, mas havia poucas ou nenhumas áreas problemáticas. Foi por causa disso que eles se sentiram confortáveis em acreditar que estavam seguros. Afinal, quem realmente contrataria ninjas para um grupo de bandidos quando o número total de inimigos era desconhecido? Isso era algo que os Kaji iriam querer antes de aprovar uma missão. Ei, teve sorte ultimamente? Um deles chamou um amigo que estava descansando. Na verdade não. Acho que precisaremos nos espalhar mais. As áreas por aqui foram limpas e o chefe não quer que tragamos ninguém de volta aqui para que os ninjas não sejam chamados. Ele ligou de volta. Suspirando, ele pegou uma bebida e se preparou para uma longa noite. O grupo inteiro voltava de vez em quando quando isso acontecia, ficava muito barulhento, muito rápido. Ele gostava bastante quando estava quieto porque a maior parte da fortaleza estava vazia. No topo da fortaleza, vigiando qualquer pessoa suspeita, os guardas estavam ficando entediados. Ninguém jamais se atreveu a chegar tão longe, então por que eles precisavam ficar de vigia?
Eles prefeririam estar em uma festa com todos os outros. Ou melhor ainda, invadir alguma cidade ou vila e fazer um tipo diferente de festa. Infelizmente, os guardas não eram ninjas e foram facilmente despachados quando um borrão escuro saiu das sombras e quebrou rapidamente seus pescoços. Aterrissando no chão, Lee se encolheu diante dos corpos abaixo dele e fez uma rápida varredura no telhado. Não havia inimigos visíveis em sua linha de visão e ele acenou rapidamente atrás dele. Vários clones de Naruto saíram das sombras e se transformaram em falecidos tomando seu lugar. Os corpos foram lacrados para posterior descarte. Cada setor da fortaleza que eles conseguiram chegar teve uma cadeia semelhante de eventos. Os grupos foram informados de que precisavam realizar uma matança sem derramamento de sangue para que os substitutos não levantassem qualquer suspeita. Até agora eles conseguiram sem problemas. No momento em que todas as sentinelas foram tratadas, Naruto tinha clones no lugar dos bandidos já falecidos. Em vez de manter todos fora, as sentinelas agora manteriam todos dentro. Kakashi acenou com a cabeça enquanto todos os esquadrões da infiltração avançada relataram sucesso. O plano era simples. Faça com que o genin mais rápido e menos melindroso despache o guarda visível e então faça com que os clones de Naruto tomem seu lugar. De lá, eles entrariam silenciosamente na fortaleza, despachando todos os inimigos que encontrassem pelo caminho. Eles esconderiam os corpos ou os selariam para que tivessem mais tempo para lidar com o grupo. O Jonin interferiria, se fosse necessário. No entanto, esta missão era prepará-los para a guerra e, como tal, poderiam segurar as mãos. Todas as mortes seriam sem derramamento de sangue, é possível. Caso contrário, o sangue também teria que ser escondido. Até agora não houve problemas. Cada equipe reportando conforme avançava. Tem certeza de que é uma boa ideia, Kakashi? Apesar de serem ninjas, eles ainda são crianças. Azuma sussurrou preocupado com o bem-estar de Shoji. Afinal, ele era um garoto gentil. Eles concordaram em deixar de ser crianças e assumir responsabilidades de adultos quando aceitaram suas bandanas, Azuma. Estamos apenas dizendo a eles para cumprirem esse voto. Ele sussurrou. Assentindo baixinho, o homem mais velho olhou para a fortaleza e sentiu-se ansioso. Eles nunca haviam praticado uma missão com um completo apagão de comunicações antes. Os genin estavam sozinhos e tinha que confiar totalmente em seus companheiros de equipe. O Jonin só saberia que se algo desse errado, um sinalizador de chakra seria enviado. De alguma forma, Kakashi e Zabuza não pareciam preocupados. Ako terminou sua missão e está indo para a equipe de Ino para atuar como reforço. Zabuza relatou sorrindo quando uma parede de gelo surgiu na frente deles. O que? Gai perguntou em estado de choque. Ako substituiu todas as superfícies reflexivas por seu gelo. Agora podemos ver tudo o que está acontecendo dentro da fortaleza. Assim, nos permite acompanhar o genin. Zabuza explicou. Por que você não nos contou isso? Azuma perguntou em estado de choque. Ako não tinha certeza se ela poderia configurar tantas superfícies ou não. Se ela não pudesse, ela teria uma camada invisível de gelo preto seguindo cada equipe. Zabuza sussurrou de volta fazendo o homem acenar com a cabeça. Melhor não dizer nada antes de saber o que era possível. Os Jonin assistiam quase em um ritmo agonizante enquanto os genin rastejavam pelos corredores, às vezes tendo que abater membros de um grupo um por um, outras vezes capazes de lidar com seus inimigos sem problemas, já que não eram tantos. Internamente, todos esperavam que ficassem bem. Kakashi e Zabuza sabiam que a maioria de seus times estavam bem por terem feito esse tipo de coisa antes, porém, Zabuza ainda se preocupava com Fu. Ela nunca tinha feito nada parecido. Com a equipe da Ino, Ino não estava se divertindo. Quando ela se inscreveu para ser ninja, ela ignorou, propositalmente, as partes mais horríveis do trabalho. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde enfrentaria a realidade, mas honestamente esperava que fosse mais tarde. Agora, porém, ela estava se esgueirando por uma fortaleza inimiga, matando todos que encontrava.
Ela não queria matar em primeiro lugar, mas não iria contra as ordens de Kakashi. A última vez que fez isso, ela teve certeza de que quase morreu. Ako, voltando ao grupo, quase a assustou enquanto a garota aparentemente se afastava da parede. Ako não pôde deixar de dar um sorriso tranquilizador para a loira enquanto ela deslizava do espelho. Ela esperava poder dar uma visão interna completa e ela o fez. O treinamento que ela estava fazendo com Kakashi e os outros Genin e Jonin estava melhorando um pouco sua liberação de gelo a cada dia e ela já conseguia ver os resultados. Olhando para o outro membro da equipe, Ako deu um sorriso tranquilizador para Akimichi, que parecia mais do que um pouco pálido. Ele era muito parecido com ela. Ele odiava lutar e matar, mas faria isso com prazer por seu precioso povo. Ela queria lhe dar algumas palavras de encorajamento, mas isso significaria conversar e eles não tinham permissão para fazer isso. Shoji estava lutando para aceitar o que estava fazendo. Ele não gostava de machucar ninguém. Ele sempre viu ser um ninja como uma forma de proteger seus entes queridos, mas sempre tentou ignorar a parte mortal do trabalho. No entanto, agora, ele estava sendo solicitado a confrontá-lo de frente. Ele não tinha certeza se conseguiria e, com toda a honestidade, não tinha certeza de quanto tempo conseguiria ficar em silêncio. No entanto, a garota ao lado dele parecia ter encontrado uma maneira de lidar com isso sozinha, apesar de se sentir como ele. Talvez ele pedisse algum conselho. Olhando para o futuro, ele se preparou quando se deparou com outro grupo de bandidos. O ataque foi rápido e suas mortes foram indolores, mais do que haviam previsto para suas vítimas no passado. Ako estava usando seu senbon para atingir pontos letais no pescoço enquanto Ino estava usando o senbon revestido de veneno. O veneno era tão letal que matava em segundos. Bastava uma mão na boca e uma pequena picada no senbon para o inimigo cair. O veneno agiu rapidamente e levou apenas alguns segundos para fazer efeito, então seu método foi preciso. No entanto, ele confiou em sua força bruta para quebrar seus pescoços de forma rápida e eficiente. Infelizmente, seu clã dependia muito de sua força bruta e menos de táticas furtivas reais. Como resultado, suas mortes foram as mais brutais e traumáticas do grupo. Selando esses corpos, eles continuaram. O grupo de Shikamaru ficou feliz e infeliz com o rumo dos acontecimentos. Ele sempre raciocinou que eventualmente seria obrigado a matar. Então o fato de ele estar não foi uma grande surpresa. Ao contrário de seus companheiros de equipe, ele nunca ignorou as partes mais horríveis de ser um ninja e, como resultado, ficou menos abalado com a experiência. Isso não quer dizer que ele não estivesse abalado. Ele não se importava particularmente em tirar a vida de alguém, mas também sabia que era um mal necessário. A parte que o deixava feliz era o excesso de sombras que percorria os corredores. Era quase um acerto que ele atacaria furtivamente seus alvos com uma pequena flutuação de chakra. Embora eles tenham sido advertidos contra o uso de jutsu devido à possibilidade de ninja, ele tinha poucas formas de furtividade. Ele não era particularmente forte e seu conhecimento sobre venenos não era tão completo quanto o de Ino, então ele manteve sua especialidade. Ao lado dele, Fu tremia um pouco. Ela nunca recebeu ordens de matar antes e não tinha certeza se conseguiria fazer isso por muito mais tempo. Ao contrário de Shikamaru, ela estava capitalizando sua força natural, então, como Shoji, suas mortes eram mais pessoais. Cada morte que ela causava parecia quase auto-infligida e ela estava começando a perder a compostura. Ela estava feliz por não terem tido tantos grupos até agora. No entanto, ela sabia que quanto mais perto chegasse do centro do edifício, maior a probabilidade de haver mais pessoas mais próximas com as quais sua equipe teria que lidar. Pulando um pouco quando uma mão pousou em seu ombro, ela deu um leve sorriso para o garoto ao lado dela. Shin observou preocupado enquanto a garota ao lado dele lutava para não desmoronar. Fu era provavelmente a última pessoa que você esperaria que o matasse. Porém, a garota não era apenas uma Jinchuriki, mas também uma ninja. O fato de ela ainda não ter matado nada em sua carreira só lhe dizia mais sobre o tipo de vida que ela havia vivido.
Isso lhe dizia que ela raramente era deixada sair do país e muito menos sozinha. Depois houve a falta de treinamento que a menina teve antes de chegar, a folha escondida. Sorrindo para ela, ele se concentrou novamente na frente da equipe e reinou em seus pensamentos. Ele foi convidado a escoltar esta equipe porque já havia feito esse tipo de missão antes. Em Nami eles tinham uma configuração semelhante. A única diferença é que eles não entraram no complexo até que a maioria dos inimigos tivesse sido eliminada. Essa estratégia não teria funcionado desta vez. A equipe de Neji, inicialmente, Neji ficou hesitante quando não apenas foi separado de seu time original, mas também colocado sob o comando de Hinata. Ele não queria ficar muito tempo com a herdeira e queria menos ainda ter que obedecer ao ramo principal. No entanto, à medida que ele avançava pelo corredor, o motivo tornou-se bastante claro. Hinata obviamente já havia feito uma missão semelhante, pois despachou rápida e silenciosamente os inimigos à sua frente com ataques rápidos de Jupen. Ele tinha que admitir que ela havia melhorado dramaticamente desde a última vez que eles haviam poupado e ainda mais do que ele pensava ser possível para alguém. Suas noções pré-concebidas de destino começaram a desmoronar com a história de Naruto sobre a viagem no tempo e, desde então, continuaram a desmoronar. Ele não tinha mais certeza do que pensar. Lee ficou em silêncio enquanto caminhava pelo corredor com seus companheiros de equipe. Era incomum alguém como ele ser tão furtivo, mas ele estava aprendendo que realmente havia um momento e um lugar para sua exuberância e certamente não era um momento. Ele ficou um pouco irritado quando se separou da Tenten. No entanto, ele percebeu o porquê. Embora eles já tivessem feito missões de eliminação de bandidos antes, nunca haviam feito nada parecido com isso. Aparentemente o time 7 já havia feito uma e os Jonin decidiram colocar um veterano nesse tipo de missão em cada equipe para que pudessem ser auxiliados. Tudo fazia sentido e como parecia que eles queriam manter os grupos com 3 genin ou menos, era óbvio que as equipes seriam divididas. Hinata, embora fosse uma escolha improvável como líder devido à sua natureza tímida, aparentemente saiu de sua concha e liderava a equipe de maneira soberba. Ele estava emocionado por ser liderado por ela, mesmo que Neji não estivesse. Um pouco à frente da equipe, Hinata tentava acalmar seus batimentos cardíacos. Sim, ela já esteve em uma missão como essa antes, mas ela não teria dito que era habilidosa o suficiente para liderar o mesmo tipo de missão e definitivamente não com seu primo na equipe. Ela ainda estava preocupada com a possibilidade de fazer algo que prejudicasse o relacionamento já frágil deles. Sim, Naruto havia dito que falaria com Neji, mas ao mesmo tempo ela ainda estava preocupada. Além disso, na última missão que ela fez assim, havia alguns ninjas bastante poderosos à espreita. Ela não tinha certeza se poderia lutar contra outro shinobi como Yari. Respirando fundo, ela fez uma pausa enquanto eles se abaixavam nas sombras para permitir a passagem de outro grupo. Assentindo um para o outro, eles fizeram um trabalho rápido com eles, selaram os pergaminhos e continuaram. Ela ficaria feliz quando isso acabasse. Com Tenten, poderia dizer com certeza que ela não gostaria de fazer missões para Kakashi se fossem todas semelhantes a esta. Derrubar a fortaleza, ele disse, será fácil, ele disse. Ela resmungou silenciosamente para si mesma. Que parte de se infiltrar em uma fortaleza antiga e literal e matar todos lá dentro sem ser pego foi fácil. Além disso, ela foi separada de sua equipe e colocada com Naruto e Sasuke para liderá-la. Não que houvesse algo de errado com os dois pessoalmente, apenas o trabalho em equipe era tão bom que eles estavam em perfeita sincronia o tempo todo. Isso a fez se sentir como uma terceira roda em um encontro. É verdade que ela sabia por que foi designada para trabalhar com eles. Como amante de armas, ela tinha poucas maneiras de matar alguém furtivamente. Eles estavam lá para ensiná-la. Apesar de não serem capazes de conversar, eles estavam fazendo um bom trabalho. Outra coisa que a irritou. Ensinar sem falar. Olhando para o futuro, ela suspirou baixinho e desejou que a missão terminasse logo. Naruto e Sasuke estavam tendo uma conversa mental sobre a facilidade da missão.
Ambos concordaram que até agora era muito fácil. Houve pouco ou nenhum desafio e ninguém parecia preocupado com o desaparecimento de pessoas a um ritmo alarmante. Além disso, havia algo que os deixava desconfortáveis. Nenhum dos dois queria que esta missão se tornasse inesperadamente difícil, mas do jeito que estava indo, era assim que iria terminar. Despachando rapidamente outro grupo de bandidos, eles avançaram para o setor designado, rezando para que estivessem errados. Fora, os Jonin estavam observando atentamente o progresso da missão. Sem o conhecimento do Rokudaime, eles estavam pensando a mesma coisa. Deveria ter havido um deslize ou surpresa em uma das esquinas e ainda assim não houve nada. Nenhum deles queria que houvesse um aumento indesejado na dificuldade, mas ao mesmo tempo não podiam deixar de sentir que iriam conseguir um. Bem, eles limparam os corredores. É hora de eles descerem para o próximo andar e começarem a trabalhar nos quartos. Azuma disse respirando fundo para se acalmar. Gaia sentiu silenciosamente. Ele não pôde deixar de se sentir orgulhoso do desempenho de sua equipe. Principalmente Neji. Ele estava preocupado em enviar o Hyuga com seu primo, mas parecia que seus medos eram infundados. Nada fora do comum ainda. Isso parece muito fácil. Kakashi sussurrou. Eu sei. Alguma coisa vai acontecer. Embora eu não consiga imaginar como. Temos todo o prédio coberto de cima a baixo. Zabuza disse estreitando os olhos. Não todo o edifício, apenas os pisos e salas com superfícies reflexivas. Provavelmente há uma grande quantidade de salas e cantos que não podemos ver. Kakashi respondeu deixando o Jonin tenso. É quando algo provavelmente acontecerá. Em algum lugar que não podemos ver. Bom ponto. Embora eu deva admitir que nunca vi minha equipe utilizar tal furtividade antes. Gai respondeu deixando o outro Jonin boquiaberto. Você já tentou fazê-los usar a furtividade? Bom ponto, Azuma. Gemendo, Kakashi virou a cabeça para o gelo enquanto o Gene limpava um cômodo de cada vez com uma facilidade surpreendente. Não foi tão difícil, considerando que a maioria dos alvos naqueles quartos estava dormindo. No entanto, de vez em quando eles tinham que trabalhar rápido para evitar que qualquer som fosse emitido. Felizmente para eles, a fortaleza era enorme e os quartos estavam separados por uma boa distância. 3 andares de cada equipe Genin pararam em uma porta e acenaram uns para os outros. Fora da área principal, no andar abaixo deles, eles estavam lidando com a última das mortes furtivas. Quando começaram a abrir as portas, Kakashi ficou tenso. Não podemos ver nessas salas, foi tudo o que ele conseguiu dizer antes que uma explosão não apenas cegasse, mas destruísse os espelhos de Ako, cortando sua única maneira de monitorar o Genin. Levantando-se de um salto, dirigiram-se para a fortaleza. Eles sabiam que isso iria acontecer. Nunca foi fácil com o time 7 por perto. Felizmente a maioria dos inimigos já havia sido despachada para que não fossem atacados. Além disso, os clones no telhado desceriam correndo para evitar que